Antes de mais nada, pessoal, bom dia. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca. Cuido aí das comunidades da Coru, toda a nossa agenda aí de conteúdos, lives. Então, logo mais vou deixar um convite aí para quem não participa das nossas comunidades, entre. Tem fóruns incríveis ali de trocas. Então, eu queria apresentar brevemente a Coru para vocês, antes da gente entrar de fato aí no nosso tema de hoje. Então, a Coru, a gente acelera aí carreiras, negócios através de habilidades de algumas torres aí de atuação. E quais são essas torres, né, que a gente trabalha? Tecnologia, growth e pessoas e performance, tá? Tecnologia, atendemos aí todas elas, né? Tanto B2C quanto B2B. Dentro de tecnologia, engenharia de software mobile, engenharia, ciência e análise de dados, produtos digitais. Na torre de growth, atendemos aí time de vendas, customer success, customer experience, marketing e pessoas e performance, que é a nossa torre aí, que a gente vai bater esse papo hoje, RH, formação de liderança, diversidade e inclusão e também soft skills, tá? Para quem não conhece, bom, antes de a gente falar dos nossos fundadores, vamos falar um pouquinho aí das empresas que a gente já atendeu. Então, passaram em mais de 300 empresas pela Coru, mais de 34 mil formações e pessoas impactadas. Então, vários logos aí nós já atendemos e continuamos a atender dentro de Growth, aí Desktop, Cogna, Pessoas e Performance, Eletromídia, Shopee, XP, aí dentro de tecnologia, Grupo Boticário, Suzano, entre outras. Então, quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais aí das nossas soluções, pode me chamar no paralelo, né? Nosso time comercial está aqui também, é só levantar a mão e a gente bate um papo. Quem são nossos fundadores? Tá? O Dani está super ligado ali na Papo de Gente, ele é nosso CEO, né? Já passou pela Falcone e Ambev, a Raíssa encabeçando aí a Torre de Growth, passou pela Start, se contabilizei, e a Pri, né, também passou pela Movida e pela Doutor Consulta. Esses são os nossos fundadores e super presente aí nas nossas comunidades também. Então, já quero deixar um convite para quem não participa da comunidade Papo de Gente, já são mais de 2.600 líderes de RH, tem uma troca incrível ali dentro, né? Tem aí todos os conteúdos, lives, esses fóruns aí que a gente traz para sempre estar agregando aí e dando valor aí para a comunidade de RH. Então, deixa o QR Code. Amy, me ajuda com o link aí para o pessoal, para quem quiser acessar a comunidade, se inscreva aí. E antes de mais nada, antes da gente começar, de fato, o nosso tema de hoje, eu queria também fazer um convite, né, para quem quiser se inscrever no nosso imersão de RH estratégico. A gente vai focar em People Analytics e AI. Então, participantes da live e também participantes da comunidade, com o cupom da Papo de Gente, recebem aí um super desconto de 15%. Tá aí o valor na tela, tá super acessível e super profundo também esse tema e super atual e necessário. Então, tá aí o QR Code, o link também tá no nosso chat, a Amy vai deixar aí para vocês. Quem tiver interesse, nosso comercial tá aí, eu acho que a Beca tá aí, dá um oi, Beca. Tá por aí? Não? Bom, time Coru, tem alguém aí? Gente, dá um alô e para quem quiser, Eu tô aqui, boa, boa. Muquinha. Boa. Pode dar Aqui um para alô para a falar com Ju aí, você. pessoal. Quem tiver interesse, pode chamar ela no paralelo aí e bora se inscrever para o nosso People Analytics. Tá bom? Isso Bora para o aí. nosso tema de hoje, né? Merchan feito, né? Vamos parar aqui de. Deixa eu dar um stop aqui na minha apresentação. E quero agradecer a presença do Gustavo Katz, que aceitou, né, bater esse papo com a gente. E Laura Zambon também vai estar batendo esse papo com a gente. Quero passar a palavra para eles agora, né? Bora entrar no nosso tema de hoje. Lau, se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece, e depois Gustavo também. E bora para o nosso tema de hoje. Boa. Obrigada, Muca. Tudo bom, pessoal? Muito feliz de bater esse papo aqui com vocês, com o Gustavo. Bom, aqui na Coru, a gente né, tem alguns produtos ligados a RH. E recentemente a gente vinha recebendo muitos pedidos ou muitos questionamentos sobre People Analytics. A gente já aborda esse tema dentro de, como eu falei, em alguns produtos em específico, mas a gente sentiu a necessidade de fazer esse spin-off e foi esse o convite inicial do Muca.
sobre uma formação específica no tema. E aí, a gente investigando um pouquinho sobre o cenário brasileiro, investigando um pouquinho sobre expoentes de People Analytics e empresas que poderiam ter maturidade e substância para construir isso conosco, a gente encontrou o Katz, o Gustavo, que hoje vai falar um pouquinho com a gente. Katz, quer se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, até para que todo mundo entenda qual que é a tua contribuição aqui hoje? Boa, obrigado, Laura, obrigado, Muca. Pessoal, muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Fico lisonjeado aí falando de expoente, né? Acho que tem muita gente boa no mercado, fico feliz de estar dentre essas pessoas. Inclusive, acabei de ver aqui que o Mário entrou aqui com a gente. O Mário vai estar comigo na Mário vai imersão de estar RH conosco. estratégico, né? Que o Muca acabou de falar. Então, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fico ainda mais lisonjeado, pessoal, porque eu não sou originalmente de People, né, nem de People Analytics. Eu comecei minha carreira ali em planejamento comercial, né, e planejamento estratégico, focando muito no negócio, em analytics de negócio, como a gente poderia evoluir a estratégia das empresas. Passei aqui, ao longo da minha carreira, por algumas empresas, mas especialmente muito tempo no Itaú e na Acreditas, né, agora estou na Cielo. Mas sempre com esse viés mais do negócio, planejamento comercial, planejamento estratégico. E aí eu sempre tive muito contato com a área de pessoas, sempre gostei muito do meu papel como gestor, como olhando para talentos, desenvolvimento. Falei, putz, eu quero contribuir, quero estar do lado ali, junto do RH, junto à área de pessoas, ajudando nessa transformação. Acho que eu sempre tive muito potencial na área de pessoas, mas se eu olhar ali 10, 15 anos para trás, a área de pessoas não era tão atuante como ela é hoje, né? E aí essa minha transição para a People Analytics, né, tem uns 5 anos aí, foi muito com esse foco de, cara, como é que a gente realmente conecta a área de pessoas ao negócio e usa People Analytics, usa dados de People e outros dados que a gente vai falar aqui para realmente gerar impacto, gerar insight, que é um pouco do tema que a gente vai falar hoje. Né? Então, como a Laura falou, um bate-papo, pessoal, fiquem à vontade aí para levantar, fazer perguntas, fazer comentários, contribuições, né? Hoje é um papo um pouco mais geral, a gente tem uma horinha só de live, né? Então, vamos falar um pouco de maturidade, vamos falar, trouxe alguns cases para a gente discutir, e, obviamente, já me coloco à disposição desde lá, depois se alguém quiser aprofundar, né? E refaço o convite do Muca, a gente vai ter 2 dias inteiros para quem quiser entrar com a gente na imersão em RH estratégico, tá? Maravilha. Eu acho que o Gustavo trouxe para a gente um pouquinho sobre o entendimento dessa profissão, né? People Analytics começou como um assunto que o RH roubou de outras frentes. Essa função de uma pessoa insider, né, de uma pessoa que olha para dados, tira racionais, que entra profundamente, que faz a governança dos dados, já existia em funções comerciais, como por exemplo a do CATS, e que o RH, de certa forma, se apropriou recentemente no Brasil. Tá? Então, por isso que pode ser que a trajetória do Gustavo tenha sido dessa. Eu sei que o Marcos Porto também, que está aqui conosco como ouvinte, e aí se o Muca quiser pinar ele topar fazer o spotlight aqui conosco também, é legal. Também teve uma trajetória não tão convencional como um profissional de RH, porque... Opa! Tudo bom, Mari? Que não é uma função que necessariamente os profissionais que potencialmente estão aqui conosco, que potencialmente se interessam pelo assunto, é, estudaram ou tiveram isso nas primeiras trajetórias, nas primeiras experiências de RH. Gustavo e Mário, agora que veio nessa sem convite feito prévio, né? Como é que vocês veem o futuro olhando para fora, né, olhando para o mercado gringo de People Analytics, que potencialmente vai ser o nosso futuro no Brasil, como é que vocês veem essa progressão e essa construção de trajetória de People Analytics? Deixa eu pegar o teu gancho para até já subir uma apresentação e a gente ter um pouco de apoio. Mas enquanto Maravilha. isso, Mário, dado que foi o convite on the spot aí, se apresenta, fala com o pessoal enquanto eu subo aqui Famoso a apresentação. pinga-fogo, né, Gustavão? Bom dia, pessoal. Bom dia, Laura. Bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estava aqui de ouvinte, queria, né, acompanho o Gustavão, tem muito case legal, muita coisa bacana. Bom dia, Laura, também, todos aqui.
Bom, sou Mário Porto, né? Assim como apresentar rapidamente aqui, sou especialista em People Analytics e inovação, também conectando o que a Laura trouxe, né? Eu não vim de uma área convencional de RH, né? A gente brinca que a gente era o diferente, né? No sentido assim de não estar olhando sempre para o processo, mas começando a trazer esse olhar mais crítico, analítico sobre os dados, sobre os processos de RH. E ao longo do tempo foi se tangenciando, né? Para esse olhar, né? A gente foi construindo muita coisa no sentido de revisitar o papel do RH, né? Acredito eu que, pegando um pouco da pergunta que a Laura trouxe, é exponencial que a gente está falando aqui, né? Cada vez mais as organizações vão incomodar o RH no bom sentido para que ele, de fato, atue no olhar estratégico e trazer insights que direcionam, né, o caminho organizacional, aí conecta um pouco com o org design, né? Como a organização precisa sense and respond frente aos desafios que ela tem hoje de mercado, né? Como o RH vai trazer dados inteligentes para que a organização vai para o caminho A ou vai para o caminho B. Para mim é muito sobre esse olhar, né? E ele perpassa por todos os processos de RH, né? Acho que o People Analytics ele tem obviamente uma profissão, é um caminho essencial ter minimamente uma estrutura, algo olhando para isso. Mas o caminho maior ainda é o letramento das demais áreas sobre esse tema, né? Sobre como essas peças todas, esse quebra-cabeças, são fundamentais para que todo mundo comece a olhar de forma inteligente para aquilo que o RH entrega de resultado no fim do dia, né? Seja uma excelente contratação, seja uma reestrutura organizacional de uma nova área que vai trazer mais receita para a empresa, né? Seja uma redução de algum custo específico, mas que habilite o investimento futuro. Então, são pensamentos e ações inteligentes que cada vez mais, né, o mercado e o negócio vai, brinco, né, eu sempre brinco, vai cutucar o RH para ele se mexer e sair muito desse viés, né, operacional, né, de estar de fato ali no dia a dia, né, mais rodando, fazendo a roda girar. Isso vai ser, já é o mínimo necessário. Mas agora, daqui para frente, como nós, como profissionais de RH, vamos moldar essa transformação, né? Vamos conduzir essa transformação. Então, para mim, tem um papel fundamental da área de People Analytics, sim, mas muito mais que isso é como a gente leva esse pensamento crítico analítico para todos os subsistemas de recursos humanos, né? É muito sobre isso que eu penso. Obrigado, Mário. E aí, emendando na pergunta da Laura, né, o que esperam ali da área de RH, como é que a gente pode olhar a evolução dessa área olhando para fora, né, até para o mercado brasileiro? Acho que um bom ponto de partida aqui, pessoal, é esse modelinho de maturidade de People Analytics, né? Ele é um modelo clássico, acho que o pessoal que está mais acostumado está até cansado desse modelo, mas acho que pode ser novo para muita gente aqui. Ele basicamente apresenta uma evolução da área de People Analytics na sua capacidade de gerar valor para o negócio, né? Passando super rápido, né? As áreas de People Analytics nas empresas, quando a gente olha do ponto de vista teórico, né, podem estar nesses 5 estágios aqui diferentes, né? E eles não são absolutos, tá? Não é que uma área está aqui e não está lá, ele não necessariamente é linear, você pode ter iniciativas de um estágio convivendo com iniciativas de outro, né? Eu tenho uma crítica a esse modelo que ele parece que é muito uma escadinha e não necessariamente, né? Mas vamos mergulhar rapidinho nele para todo mundo entender. Então, uma área de People Analytics, uma empresa, um RH, ele pode estar desde ali na fase zero, que é a não analítica, não tenho dados, não sei falar sobre pessoas, não sei qual o tamanho dos meus times, quanto estão saindo. Então, hoje, cada vez mais, esse estágio é muito difícil de existir, né? Eu acho que as empresas brasileiras vêm amadurecendo. O tema de People Analytics, se eu até olhar os últimos 5 anos, deu um boom, deu uma acelerada, né? Mas é possível que alguns de vocês estejam num ambiente desse ainda, mas ele é muito, muito difícil. Depois você vai para um estágio que a gente chama de análise descritiva, né? Então, são dados que ajudam a gente, que ajudam, né, a empresa, o RH, a entender o que está acontecendo, né? Quantas pessoas eu tenho a cada mês na minha empresa? Quantas pessoas entraram? Quantas pessoas saíram? Qual é o meu turnover? Qual que é a nota de satisfação do time A, do time B? São dados, e a gente começa a ter um volume maior de dados que, alinhados de uma maneira ali estratégica, e aí sejam relatórios, dashboards ou planilhas de Excel espalhadas por aí, são dados que descrevem a situação, né? Então,
a gente começa a entender melhor o mundo de talentos, o mundo de RH, o mundo de pessoas. O próximo passo seria aqui o que a gente fala de uma análise de diagnóstico. Tá bom, eu sei o que aconteceu, eu sei que estão saindo muitas pessoas da área de marketing. Mas por quê? Né? Aqui que a gente começa a sofisticar um pouco as análises e começa a correlacionar fatores, começa a mergulhar nas causas raízes, né? E é legal que essa análise de diagnóstico pode ter níveis de complexidade diversos, tá, pessoal? Eu posso fazer um cruzamento simples de dois dados e ter um diagnóstico, ou eu posso ter aqui um modelo complexo que vai me gerar um insight muito maior e muito mais profundo, mas que vai também ajudar no final do dia, o que o negócio precisa entender é assim, por que isso aconteceu? Né? Porque entendendo o que está acontecendo, a gente consegue atuar e melhorar, direcionar, melhorar o resultado, melhorar a alavanca, o que quer que seja. O próximo estágio seria o preditivo, né? Então eu já sei o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, agora eu quero prever quando isso vai acontecer, né? Para me antecipar, né? Então, pegando o exemplo do turnover, que talvez é o mais clássico, né? Tá, eu sei que a área de marketing está perdendo muitas pessoas. Eu sei que eventualmente é por uma questão de engajamento, o baixo, baixo engajamento com a liderança, pode ser questão salarial, enfim. Tá, mas quando vai acontecer? Como é que eu consigo prever quando essa pessoa ou quando esse grupo de pessoas vai sair para me antecipar, né? Então, é muito comum a gente falar de modelos preditivos aqui de turnover, modelo aqui de mudança de engajamento aqui nas pessoas. Eu quero prever, por exemplo, qual o melhor perfil que vai se encaixar numa atividade comercial, numa atividade de back-office. Então, aqui a gente já começa a ter um nível maior de sofisticação do Analytics. E, por último, esse prescritivo. Ele é quase que um conjunto de tudo isso. Se eu sei o que está acontecendo, por quê? E consigo me antecipar, eu consigo ter o RH aí sim pode virar, né? Quer dizer, aí sim parece que é só nesse momento, e não é isso, né? Mas é o mais alto nível de maturidade em que a gente consegue sentar e direcionar a organização no que deveria ser feito, né? E aí a gente chega no maior nível de sofisticação. Se você fosse dar um exemplo, seria talvez um machine, né, o mais avançado. Imagina um machine learning olhando em tempo real os dados de entrada, saída, engajamento, para poder falar, olha, nesse momento você precisa dar um aumento para essa pessoa-chave da sua organização, porque senão você vai perder ela. Esse seria o suprassumo da maturidade, né? É, E e aí é até legal, né? pegando, E aí, Gustavo, um exemplo dentro do turnover, como você trouxe. Então, por exemplo, eu não tenho acompanhamento de entradas e saídas, ou eu não tenho a visibilidade de qual é o turnover por área na minha organização, no Analytics. Ah, eu comecei a planilhar isso, seja por Excel, por qualquer outro software ou, sei lá, plataforma. Então eu já tenho lá a visibilidade da minha lista de funcionários, entradas e saídas, e já tenho um gráficozinho tímido de quanto que entrou, quanto que saiu por mês, por área. Ah, quando eu começo a colocar um pouco além de tecnologias e de visualização de dados, eu começo a colocar metodologia. Deixa eu entender aqui, dentro da jornada dessas pessoas, quais são os pontos de fricção, quais são os motivos de saída. Deixa eu aplicar algumas pesquisas qualitativas, que podem trazer mais insumos. Aí eu começo a entender, esse diagnóstico e por que as coisas estão acontecendo. Quando eu trago ali para o preditivo, eu consigo me antever. Ah, eu tô vendo aqui que tem um comportamento que acontece tais meses do ano, ou momentos importantes de ciclo de gente. Ah, eu tenho uma saída muito grande pós um pagamento de bônus, uma saída muito grande pós mid-year review, porque eu vejo lá que a galera não está engajando com revisão de metas, etc. Então, eu tenho a projeção de potenciais resultados que podem acontecer ou não, né? Porque você pode modificar alguma coisa no meio do caminho e aquela expectativa pode mudar. E o último estágio, fazendo, né, esse depara do que o Gustavo nos ensinou agora, é de que forma que eu opero para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero.
Então, eu não quero que as pessoas saiam, ou eu quero, não quero que tais pessoas saiam, tais funções saiam. De que forma eu crio ferramentas, mecanismos, comportamentos para que o próprio sistema evite que isso aconteça. Então, por que que eu tenho que fazer avaliação de desempenho junto com revisão de metas? Se são dois processos muito de alta fricção dentro de uma jornada de colaboradores. Por que que eu não separo? Por que que eu não faço uma coisa antes, uma coisa depois? Por que que eu, de certa forma, aquilo que precisa ser revisado ou acompanhado em termos de performance baixa, por que que eu não tenho um tratamento qualitativo diferenciado? Então, só fazendo um depara, me corrija se eu fiz alguma coisa errada, Gustavo, para que todo mundo consiga entender esses nomes bonitos, talvez na prática. Não, foi ótimo. Acho que ficou muito claro esse passo a passo e é muito da realidade, né, diária das empresas. Isso é a teoria, né? E aí trazendo para a prática ajuda muito. E aí, pessoal, acho que um ponto importante a gente ressaltar, como eu falei, não necessariamente ele é linear e não significa que eu preciso evoluir nesses passos para conseguir gerar valor, né? O que sim significa que a gente vai estar fazendo análises com mais camadas de profundidade, né? E aí, para eu evoluir nessa maturidade, né, a gente já tá, como é que eu, como profissional, ou como é que a minha empresa vai andando nessa escala, né? E a gente vê isso acontecendo muito no cenário brasileiro, principalmente de investimentos nesse sentido. Para evoluir, eu vou precisar cada vez mais ter dados centralizados e melhor estruturados, né? A realidade, talvez, da maioria das empresas hoje é muito mais por início dessa barrinha, né? Você vai ter dados em planilhas de Excel, em 10 sistemas diferentes de gestão, né? E isso torna muito mais difícil uma análise, porque primeiro tem o tempo que você perde, né, o que você investe juntando esses dados, para aí conseguir olhar para esse dado e montar um dashboard, montar uma análise e tal. Então, fora a própria capacidade. Quando você tem dados muito descentralizados, ou quando você não tem um ambiente, um lake, um ambiente propício para isso, você não consegue fazer um modelo mais estruturado, né? Você não consegue, nem que você queira, você consegue fazer uma análise mais elaborada, né? A gente está falando muito de IA, machine learning, as novas tecnologias. Cara, você precisa ter o dado estruturado de qualidade, né? Então, esse é um investimento que a gente vê as empresas fazendo que ajudam a gente a andar nesses estágios. Você precisa, seja individualmente ou fazendo a gestão de um time, investir em novas skills técnicas, né? A gente pode pegar um time e desenvolver, ou a gente pode contratar novas pessoas, cientistas de dados. A gente vê cada vez mais a área de people recebendo cientistas de dados, que era uma coisa que há 5 anos atrás ninguém via. Os cientistas de dados estavam lá em modelagem de pricing, estavam lá em riscos, em crédito, né? E cada vez mais a gente vê pessoas e profissionais muito bons focando desde o início de sua carreira em People Analytics, porque tem muito espaço para isso. Mas é importante, né? Assim, não é, de novo, né? Vou até ser repetitivo nisso, você não precisa ter tudo isso para gerar valor e gerar insight. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente, mas quanto mais você tem de dados centralizados estruturados, de investimento em novos skills, então, se você consegue agora, putz, aprendi a programar aqui, aprendi Python, aprendi a fazer uma modelagem de ONA, que a gente vai falar, quanto mais você vai aumentando sua caixinha de ferramentas, mais você é capaz de gerar insights mais profundos para o negócio. E, por fim, o próprio uso de ferramentas e modelos mais avançados. Então, a gente vê essa progressão, né? Então, há anos atrás, a gente nunca tinha ouvido falar, né, pessoal do RH, né, a galera no dia a dia do RH, não, as pessoas de Python, né? Cara, hoje em dia, isso é uma técnica até está muito no dia a dia das pessoas. A gente não tinha ouvido falar de modelos mais avançados. Né? Com a evolução da IA que a gente tem hoje em dia, cara, como é que a gente consegue absorver todo esse movimento de trazer isso para o nosso mundo de people para continuar gerando esses modelos? Mas apesar da gente ver esse movimento evolutivo, pessoal, a grande maioria das empresas brasileiras está aqui no descritivo ainda, né? E algumas até ali no Analytics, né, que aquela hora tá falando, cara, não tenho dado, né? Então, se a gente olha para esse quadro e fala, putz, para eu evoluir o meu nível de maturidade, eu preciso de dados, eu preciso de investimento, eu preciso de ferramentas. Mas a maioria das empresas está aqui, eu não consigo gerar valor para o negócio? Consegue. Mas você quer saber um negócio mais complexo ainda?
para investir em centralização de dados, para investir em skill e em ferramentas, o negócio não vai simplesmente, tá aqui, toma dinheiro para investir num lake. Então, cara, então o mais né, engraçado e desafiador, e eu gosto muito do desafio, é se a gente não gera insight com o que a gente tem na mão, a gente nunca vai conseguir evoluir nessa maturidade. Né? Tô- Então, a grande provocação, né, já na partida que eu quero deixar com vocês é como é que a gente, com o que tem ali disponível, gera um modo de pensar que ajude a gente a gerar insights para justamente conseguir esse investimento e conseguir essa evolução. O Mário está ávido ali para falar Nossa, porque eu tô aqui coçando aqui, aí eu é a atrapalhando o realidade momento dele todo aqui. ali. Nem era pra estar aqui, tô aqui, né, comandante? Mas eu Ó, poderia deixar de contribuir a sua fala, que eu super concordo, né, super conecto, assim, aqui é o básico bem feito, né, turma? Acho que isso é o X da questão, né? E eu vejo muitas pessoas não conseguem tangibilizar o People Analytics, né? Essa análise de dados sobre pessoas no seu dia a dia, cara, e é muito simples, né? Assim, gerar o que eu faço no meu dia a dia que gera valor para o negócio, o que eu posso fazer diferente frente aos dados KPIs que eu tenho hoje, mínimos, mas que já fazem a diferença no fim do dia, né? E eu vejo muita gente depositando a fé toda no IA, né? IA para cá, IA para lá. Mas um ponto que o Gustavo trouxe é fundamental, né? Como é que está a organização desses dados? Como é que está a estrutura desses dados? Esse é o ponto inicial, né? IA sem dado não vai funcionar. Então, a gente precisa muito trazer isso para a nossa realidade, o que eu brinco, né, na vida real oficial, que assim, com o que a gente já tem, já dá para gerar vários insights, né? A gente consegue já gerar muitos resultados através dos nossos dados. O ponto é a gente sempre entender que, à medida que eu vou evoluindo meu nível de maturidade, vou começando a ter análises mais robustas, né? Que é um pouco do que o Gustavão trouxe ali nessa linha, que também, na minha visão, ela não precisa seguir essa, né, não é uma curva que você tem que seguir sempre ali, né, mas você pode estar trabalhando uma análise preditiva quando você vai aprofundar numa causa raiz de turnover voluntário, por exemplo. E ótimo, você pode não chegar no nível de criar um algoritmo, mas você pode chegar no nível de diagnóstico, de análise, que vai dar insights valiosos que vão conectar diretamente com o know-how das pessoas que estão saindo, que quanto que custa uma pessoa que sai e quanto custa uma contratação. Então vejam, né, assim, são cases simples do nosso dia a dia, simples no sentido que a gente aprofundar, né, assim, eu vejo que o nível de maturidade é importantíssimo, mas a gente precisa cada vez mais espremer mais os dados que a gente tem, até que eu tenho brinco no meu, na minha apresentação, espremo os dados até que eles confessem, né, então, ou seja, aperta, vai apertando, vai aprofundando, que vocês vão ver que tem, sim, tem plano aqui de trabalho para muitos anos, né, então é muito importante ter essa base muito sólida para que a gente consiga escalar aí sim, ver uma IA, sim, ver um algoritmo de machine learning, mas enfim, acho que aqui o grande recado que o Gustavo traz, que eu conecto bastante, é o básico bem feito aqui, ajuda muito pra gente, viu? Deixa eu trazer uma pimentinha também, Gustavo, antes de você mudar para o próximo slide. Então, Vocês estão falando muito de nós sermos os próprios protagonistas ou criadores da categoria, né, de People Analytics dentro de uma empresa. Até porque todas essas barras que o Gustavo trouxe aqui, né, essas flechas, centralização, investimento em skills técnicas, ferramentas e modelos avançados, são trabalhos de bastidores. E aí até o Gustavo falou assim, não vai vir do céu o investimento. Agora eu vou olhando aqui, quero investir na área de gente, vamos comprar um data lake, vamos investir aqui em todo mundo fazer uma ciência de dados, uma jornada curta aqui para todo mundo se capacitar, ou vamos comprar uma IA específica, né? Não é alguém que vai vir lá e jogar uma granada de dinheiro em cima da área. Então, a gente precisa criar cases próprios que mostrem que a gente pode gerar valor e se auto-investir, muitas das vezes, né? Como o Mário falou, né? O custo evitado, o custo da perda, né? Tô me ouvindo aí, boa. Especialmente porque quando a gente vai mudar de degrau aqui, o próximo degrau é um ganho pouco visível. Quando você cria um data lake, quem que vai se aproveitar disso? Até, porque assim, né? Você vai criar lá um data lake, essa água, né, esse saneamento básico, fazendo uma analogia, né, quase nem gosto, vocês estão percebendo. Criei lá um saneamento básico para aquela comunidade de dados. Até aquela água potável sair na torneira de uma área, alguém abrir a torneirinha que caiu um primeiro insight, caiu um primeiro dashboard, demora.
Ou soft skills, né? Quantas pessoas não investem em jornadas de capacitação e até a pessoa pegar aquela nova habilidade, colocar em prática e gerar insights? Demora. Ou ferramentas, modelos, que é um dos principais cases de insucesso, né? A gente confiar muito numa solução ou num grande crescimento de indicador, colocando dinheiro em tecnologia, né? Então, acho que trazendo essa pimentinha, né? Os próximos passos ou essas progressões são de bastidores. Não são elas que vão dar o holofote, não são elas que vão promover o People Analytics ou, né, estes cases pessoais de vocês. É isso. E aí eu queria, né, parece até que foi combinado, né, mas assim, aproveitar de novo esse gancho, Laura, porque estressar um pouco mais essa ideia que não é só ter a ferramenta, só ter o skill, ele é importante, não é só ter a maturidade, tudo isso é importante. Mas a gente vê como a gente não, que é escasso, né, hoje no mercado e que a gente não precisa esperar por isso. Mas até quando você tem, pessoal, tudo isso, não é garantia que você vai gerar um resultado, que você vai gerar um impacto. E aí eu queria dividir um case meu, né, Nossa, ali no início dessa minha aventura em People Analytics, um case que deu errado, né? Deu errado no resultado esperado, mas isso gera aprendizado para uma vida toda, né? Mas era eu tinha ali acabado de assumir o time de People Analytics ali na empresa. E a gente já vinha alguns meses justamente nesse investimento que a Laura estava falando. A gente investiu em leque de dados, a gente contratou ferramentas, investiu na capacitação do time, eu contratei cientistas de dados ali para o time, e, obviamente, no meio do caminho a gente foi provando o valor de outras maneiras, né, até para conseguir esses investimentos, mas a gente chegou num momento que a gente estava ali ávido para usar todo esse ferramental que a gente tinha. Né? Então, cara, vamos começar, quero gerar valor, quero gerar impacto. Beleza. E ele falou, cara, beleza, qual vai ser a primeira grande entrega que a gente tem aqui disponível? E aí vem, né, talvez nessa velocidade gerar valor, vem, putz, olha, modelo preditivo de turnover, né? É uma dor da empresa, é uma dor do negócio, a gente tem um turnover, né, tem um turnover grande, tem inúmeros cases no mercado que a gente possa fazer benchmark, entender se a gente está no caminho certo ou não, e a gente tinha esses skills necessários, o time, pessoas do time já tinham feito modelos iniciais, etc. Eu falei, cara, faz sentido. Eu tenho a ferramenta, eu tenho um problema aqui que parece que vai melhorar o negócio, né? Vamos embora. A gente se dedicou, olhou e montou, né? Dedicou ali algum tempo para montar esse modelo de turnover. E aí, pessoal, ficou bom, tá? O meu modelo ficou muito bom. O meu modelo do time ali, tecnicamente avançado, né? Ele tinha um bom nível de precisão. Quando a gente fazia o backtest ali, a gente, cara, tava acertando bastante, mas ninguém usou. Ninguém usou. Sim. E aí, eu lá animado, pô, primeira análise preditiva aqui nessa área que eu vou fazer e tal. E a gente foi entender por que ninguém usou, cara. Apesar de ser uma dor da empresa, não era a maior dor de nenhuma área naquele momento. Né? Você tinha um span de atenção, uma necessidade das pessoas de resolverem outros problemas, que quando a gente apresentou, fica legal, pô, obrigado, mas eu não tenho tempo, eu não quero olhar para isso agora. Né? Existiam outros temas prioritários. E a gente ficou sem um sponsor claro lá dentro para levar isso, e as BPs também, que são, né, uma especialidade aqui de pessoas fundamental para a gente ganhar capilaridade dentro do negócio, né? Quem está lá no dia a dia e é quem muitas vezes conecta as áreas especialistas com a área de negócio, elas também não tinham tempo, não estava no top priority delas evoluir esse modelo e usar isso. Então ele acabou engavetado, né? Então, aqui é só para trazer um case real de que, mesmo quando você tem maturidade, mesmo quando você tem dados, se você não tem, aí volta para o que o Mário falou, o básico bem feito, isso tudo sozinho não te leva a lugar nenhum. Só para né, uma cena pós-créditos aqui, dando um fast forward, lá na frente, a gente precisou, o calo apertou, a gente precisou falar de turnover, e aí eu peguei, né, não foi em vão, eu peguei esse modelo ali, reciclei, e a gente aí sim conseguiu atuar de uma forma forte na retenção de talentos. Mas então, estressando esse tema, gente, o básico bem feito, ele é essencial. Né? Se você é importante você ter tudo isso que a gente falou, aumenta a tua capacidade de gerar impacto, mas isso sozinho não leva a nada.
Então, se isso sozinho não leva a nada, o que que é esse básico bem feito, né? Acho que é um pouco da discussão que eu quero trazer agora para vocês aqui, né? Como é que a gente pode criar um modelo mental intencional que, independente do dado que eu tenha, independente da maturidade que a gente tenha, a gente consiga gerar insight, consiga gerar valor, né? E aqui, pessoal, eu particularmente odeio receita de bolo, odeio lista de, né, você vai lá, post de LinkedIn, as 7 alavancas para o sucesso. Cara, eu não gosto, mas eu não consegui fugir de fazer uma lista aqui de boas práticas. Então, vamos chamar de boas práticas, né? Não é uma receita, não é um passo a passo, mas o que na minha experiência, né, em People Analytics, eu tenho enxergado que funciona. E por que não é uma receita? Porque você vai ver que é um modelo mental. Ele vai ter que ser aplicado para a realidade da tua empresa, ele vai ter que ser aplicado para aquela dor específica, né? Mas o que eu tenho visto que são boas práticas e que ajudam, independente do nível de maturidade da empresa. E aí, Laura, Mário, por favor, me ajudem aí a comentar. A primeira boa prática, pessoal, é conhecer profundamente as dores e os desafios do negócio. Né? Não dá para cometer o erro ali que a gente cometeu de pô, ter um negócio legal, ou ter um negócio que eu acho importante, né? Ou então que eu quero começar. Se você não conhece o teu negócio, você não vai conseguir gerar valor. Né? A gente está falando o tempo todo que o objetivo de People Analytics é gerar valor para o negócio. Então, você precisa conhecer o que você está tentando cutucar e mexer e direcionar. Né? Obviamente, é importante você, se você está na área de People, conhecer muito de People, da sua especialidade. É importante você conhecer os outros subsistemas de People para poder interagir com eles. Mas você não conhecer o negócio, você pode estar dando tiros aqui no escuro e não vai ter um foco muito grande. E aí bate muito com o segundo, que é começar pelo que está doendo mais, ou que tem o maior potencial de ganho. Porque assim a gente consegue mais spam de atenção da organização, né? E a gente consegue mais sponsor. Né? Mário tá coçando ali, quer comentar, Mário? Não tem jeito, né, Gustavo? Mas Vai lá, vai só lá. contribuindo também com a fala do Gustavo, e para mim é uma palavra muito forte e muito importante, que é a cocriação, né? A pessoa de People Analytics não cria nada sozinho, né? Assim, ela precisa co-criar com o business partner, co-criar com a business unit que está sofrendo aquela dor, com o gestor daquela business unit. Enfim, a gente precisa sempre ter muito claro para a gente, né? Quem você ali que vão me ajudar a construir esse produto. Que no fim do dia você está entregando um produto, né? E como o Gustavo trouxe, criou um produto muito bacana de predição de turnover, mas, cara, quem vai usar esse produto aqui? Para que eu vou usar isso? Qual o resultado? O que mexe com o conteúdo do negócio no fim do dia? E um ponto muito importante, que aí é um grande desafio, tá, turma? Assim, como a gente conecta a nossa entrega com os indicadores operacionais, indicadores da área que a gente está atendendo. Esse é o grande desafio, para que a gente tenha percepção de todos que estão engajados nessa solução, que a gente tá, nessa análise que a gente está fazendo, que no fim do dia a gente tenha a garantia que todo mundo, ele brinca assim, né, contribuiu para aquela entrega. Isso é fundamental nos projetos de People Analytics, porque muitos morrem aí. Né? Uma Uhum. ideia sensacional de um time que é muito bacana, vamos fazer uma análise aqui da produtividade de mão de obra, mas para quê? Qual que é a dor do negócio? Onde está sangrando? Então, para mim, esses elementos de cocriação, esse elemento de botar a mão na massa, conhecer sobre quando a gente fala do negócio, o melhor especialista de People é que ele conhece todo o negócio, conhece as dores do negócio, que tá na operação, que está no front, porque senão, dado por um dado, né, produto por um produto, é só um produto. Né? Assim, e esse é o grande cuidado. Muitos projetos morrem ali. Eu sempre brinco, né? Assim, é como se fosse um teste de. Opa, a câmera voltou. É um teste de provação, né? Assim, e quando você vai começando a ter investimento, você começa a ter que provar todo dia que sua área faz sentido. E essa provação dessa área que faz sentido, ela perpassa muito sobre você ter, né, esse olhar holístico sobre o negócio, sobre as áreas. Porque senão, fatalmente, que você, é um monte de gente ali fazendo um monte de dashboard colorido interativo, né? No fim do dia vai vir isso. Então, isso que o Gustavo falou é fundamental, turma. É, de novo, volto no que eu falei lá no início, né? O básico bem feito, né? Quando a gente fala do básico bem feito, é conhecer o negócio, né? Co-criar, né? Não fazer nenhuma solução que você imagina que é melhor para o negócio, ter uma visão holística sobre o todo, né? Não só do todo do processo de RH, como é que funcionam as coisas no RH e como as áreas de negócio precisam desse funcionamento do RH para solucionar os seus problemas. No fim do dia,
a gente está ali para resolver um problema, né? Muito bom, Gustavo. Isso, Deixa eu jogar para a mesa também aqui uma skill que às vezes a gente subvaloriza nesse olhar de analytics, nesse olhar de dados, que é a skill de resiliência. Muitas vezes, o que potencialmente se algumas pessoas aqui já não são profissionais de People Analytics, já não trabalham com dados de certa forma, né, em People ou em outro lugar, mas pessoas que trabalham com dados, elas desenvolvem muita resiliência, porque para dar certo uma construção, um modelo, tem muitas idas e vindas, muitos projetos que são afundados, muitos testes que não vingam, muitas quebras que precisam ser encontradas e percebidas. Então, uma pessoa desenvolvedora básica, ela trabalha mais tratando erros, né, interpretando erros, treinando, testando, do que necessariamente aquele meme clássico de estou codando ali uma linha linda, maravilhosa, né? E acho que o case que o Gustavo trouxe anterior foi: criei um negócio muito legal, mas a minha empresa, o meu negócio, não estava preparado para aquilo naquela hora. O que eu vou fazer? Putz, tô muito, muito chateada. Não vai dar. Essa empresa não tem cultura de dados. Ferrou-se agora, ó céus, ó vida. Calma, deixa lá. Engavetou por um tempo. Não sei, ele não contou quantas letras subiram no pós-créditos ali. Às vezes foi um mês, 2 meses, 6 meses. Apareceu a oportunidade, a empresa estava madura para aquele momento. Traz, reitera. Então, é um soft skills que às vezes a gente escanteia, porque é um soft skills não necessariamente analítico, né? É de autoconhecimento, né? Autopercepção ali de qual o momento certo para lançar. E é uma linha boa. tênue mesmo, né? Assim, esse ponto que a Laura trouxe é muito importante, é uma linha tênue. Você precisa, de fato, conhecer a dor do negócio para estancar aquilo ali, né? Fazer uma análise. E você precisa ter um olharzinho lá para o futuro e deixar algo pré-pronto para quando você precisar estar aqui, né? Então, é difícil fazer isso, tá, turma? Estou dizendo que é fácil, mas é uma linha bem tênue. Como é que eu equilibro nessa linha, né? O que que eu vou deixar ali, fazer um projeto meu ali, mas que eu estou tendo a visão, por isso, de novo, tem que estar muito conectado, né? A estratégia. Quanto É mais eu isso. conheço da estratégia, quanto mais eu conheço para onde eu estou, né, guiando a empresa, mais eu vou conseguir ter esse olhar do futuro e ter soluções, produtos que vão ajudar a chegar até lá, né? Muito bacana. Se você conhece o negócio, você sabe, inclusive, quando é o momento de tentar, porque você está acompanhando, né? E conhecendo o negócio não é algo absoluto. Ah, eu conheço ou não conheço. Cara, os negócios são dinâmicos, mudam, tem impacto no mercado, então é constante esse acompanhamento. Mas se você conhece profundamente, começa pelo que está doendo, então você vai ganhar sponsor para co-criar, como o Mário comentou, né? O próximo passo, pessoal, é tão simples quanto seja curioso e faça perguntas, cara. Tem muita coisa que só de fazer ali 10 perguntas seguidas, você já, de um problema extremamente complexo, você vai fazendo perguntas e às vezes nem precisa responder. A pergunta gera outra pergunta. Você fala, cara, é aqui. É aqui que eu preciso atacar. Então, ser curioso, na linha do que a Laura falou, eu também acho que é uma skill subvalorizada em People Analytics. Porque, de novo, é uma. Não sei nem se chega a ser uma skill, é uma característica, é um modelo mental. Pergunte, né? A minha vida toda, eu sempre gostei de quebra-cabeça, não o físico em si, eu nunca tive muita paciência, mas esses quebra-cabeças mentais de entender, cara, por que esse negócio está acontecendo? O que tem por trás? Então, ser curioso, gente, é um modelo mental ali que vai te ajudar muito a ir chegando na raiz do problema, a enxergando o que você precisa. Então, fazer perguntas é talvez uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter no People Analytics. E uma vez que você fez muita pergunta e está chegando mais perto do que você quer entender, cara, você vai conseguir traduzir essa dor, essa pergunta, esse desafio em hipóteses para aí sim você começar a testar com dado, né? Então, entendi a dor, priorizei. Cara, quero entender por que isso está acontecendo, de onde vem, qual que é a origem, qual que é a influência dessa outra pessoa nisso daqui? Putz, isso vai te possibilitar fazer hipóteses. Tá? Então, a minha hipótese é que isso está acontecendo por um problema do líder. E aí você vai saber que dado você vai ter que pegar. Aí você vai saber como testar essa hipótese. E como ela falou, esse teste pode dar errado. Né? O fato de você ter uma hipótese não é garantia de que você está no caminho certo. Mas você vai se aproximando cada vez mais da causa raiz daquilo e de chegar num diagnóstico.
né? Então, essa capacidade de tradução de uma dor de negócio numa hipótese que pode ser provada com dados também é uma coisa muito, muito importante aqui. Uma vez que tem a hipótese, vamos buscar os melhores dados e técnicas disponíveis para testar. É o que a gente falou lá atrás. Se eu não tenho um modelo avançado, machine learning A, mas eu tenho dois dados aqui que eu posso cruzar, ou eu tenho um aprofundamento que eu posso fazer aqui, é o dado que eu tenho disponível. E o disponível, pessoal, fazendo uma provocação aqui, não necessariamente é o que está na tua mão. Disponível na organização, né? Muitas vezes você vai ter que bater lá no financeiro para pedir um dado, você vai ter que ir lá em tecnologia para te ajudar a extrair um dado. A gente vai falar de um case daqui a pouco ali, que a gente usou ONA, né? É uma análise de redes de relacionamento da organização. Eu não tinha esse dado ali, no meu time não tinha esse dado ali. A gente bateu lá na área de TI e falou, cara, me dá os dados aqui de Teams, de e-mail, de, né? Às vezes, o dado disponível, você tem que saber aonde buscar esse dado, mas ele existe na empresa, né? E aí você consegue, sim, testar a sua hipótese e entender. Você está no caminho certo? Você está no caminho certo? Faz sentido? Qual que é o diagnóstico para onde você está caminhando, né? E aí, é legal, de novo, o Mário comentou isso também, mas depois que você entendeu, testou a hipótese, e aí, vamos lá, no caminho feliz, confirmou sua hipótese, você vai trazer essa solução para a área, né? Essa solução vai desde um estudo que você vai entregar, um dash, um modelo, e é muito importante, pessoal, você produtizar essa solução, né? A maneira que você entrega faz toda a diferença para a adoção, né? E aí eu provoco muito meus times e meus pares aqui, cara, como é que a gente, nesse momento, depois que você passou por todo o processo de análise e confirmação ou não de hipótese, como é que você bota um chapéu de Product Manager aqui e pensa realmente, se isso fosse um produto, como é que eu quero que as pessoas usem essa minha solução? Isso passa por entender o teu usuário final, por fazer pesquisa do que move ele, o que ele está querendo buscar. Isso passa para entender quais níveis de conhecimento prévio ele tem ou ele não tem, entender o dia a dia dele. É uma área comercial, eu tenho que entender como é que funciona o nível de demanda. Eu tenho que saber em que momento eu quero apresentar esse produto para ele, como é que isso vai encaixar na jornada. Então, tratar o cliente interno como um cliente, de fato, é muito importante para você pensar na sua solução como um produto e entregar isso para que você queira usar. E a melhor maneira dessa solução, desse produto ser utilizado, é isso estar encaixado no dia a dia do tomador de decisão, né? A gente, eu nem vou, nem trouxe aqui hoje para detalhar, a gente pode, fica material para uma outra live aí, mas a gente uma vez entregou uma solução ali de um algoritmo de recomendação de mérito e promoção, né? E aí, resumindo para caramba, basicamente o uso dele foi muito grande no primeiro momento que a gente lançou, e depois ele começou a decair. E a gente foi entender por que as pessoas não usavam, o que estava acontecendo. E o grande insight foi, cara, vamos colocar esse produto no momento que a pessoa toma uma decisão. E quando é esse momento? Ah, é quando ele está olhando para o orçamento da área, é quando ele está olhando para avaliação de desempenho, é quando ele tem um desafio que ele precisa direcionar novas pessoas. Então, a gente entendeu o dia a dia do tomador de decisão e inseriu esse dado em outras ferramentas que ele já estava acostumado e que ele conseguiria pegar essa informação. Então, encaixar a solução no dia a dia também é super importante, tá, pessoal? Passamos aqui a não receita de bolo, tá? Não é uma lista de passo a passo, mas são boas práticas que você consegue fazer em qualquer nível de profundidade, de maturidade. Fala muito mais de um modelo mental do que de fato uma ferramenta, um dado. De novo, eu sou super fã de tecnologia, a gente vai falar disso, né? É super importante você ter esse conteúdo e evoluir na maturidade. É importante você conseguir esse investimento para você aumentar a capacidade da tua empresa de gerar fator. Mas isso não é um limitante. Não ter isso não significa que você não pode gerar insight para a tua empresa, tá? Tá todo mundo aqui comigo? Eu, Laura e Mária está falando bastante. O pessoal tá com a gente, faz sentido para vocês? Alguém quer trazer algum ponto aqui? Tem uma pergunta aqui, Gustavo, no chat, que foi provocativa no sentido de como que a gente consegue efetivamente entender as dores do negócio. Até, não peguei o nome da pessoa que colocou, mas até trouxe algumas ferramentas qualitativas de experimentação. Pesquisa, conversas, algum outro protótipo ali, né, em uma área específica.
Mas eu acho que é uma pergunta muito abstrata e difícil de chegar numa. Eu fiquei até pensando como que eu responderia se fosse para mim, mas não é para mim, é para Gustavo e para Mari. Como é que vocês conseguiriam trazer aqui para o time, ou conseguiriam trazer de uma forma um pouco mais concreta, como que as pessoas conseguem se conectar mais ao negócio? Porque também não vai ser uma receita de bolo, né? Vai ser várias dicas Não tem. detalhadas que não necessariamente É, combinadas numa sequência lógica vai dar certo. cara, para mim, assim, é muito vivenciar o negócio, né? Então, por exemplo, né, eu trabalho numa empresa que é operacional 24/7, né? Tem sua particularidade de dispersão geográfica, né? Tem sua particularidade de ser uma empresa dispersa, né, geograficamente, com várias unidades, enfim, né? Uma empresa operacional. Eu preciso ir a campo, né? Eu preciso vivenciar o dia a dia, entender e estar em reuniões de operação, né? Por exemplo, como é que o meu absenteísmo se conecta lá com a entrega do resultado no final do mês? O que está impactando nas reuniões de produção do dia a dia? Como eu consigo ajudar dessa forma? Sabe como o Gustavo bem trouxe ali, né? Como é que eu trago um produto que encaixe no dia a dia? Adorei essa frase sétima ali, viu, Gustavão? Uhum. Como eu encaixo uma solução do dia a dia para tomar a decisão? Como é que eu tenho ali, minimamente, em tempo real, quais são as pessoas que estão afastando, o porquê do afastamento, como é que está a questão da curva dele de pessoas, para ele ajudar a pensar em estratégias do negócio dele para entregar a produção do dia que ele não está conseguindo entregar. É sobre isso. Mas eu preciso estar lá, né? Eu preciso vivenciar, ter essa experiência. Eu sempre falo que o melhor profissional de people analytics é que está lá no negócio, no dia a dia. Não dá. Se você está distanciando do negócio, está distanciando da realidade, fatalmente você vai, né, não vai ter um produto de alta usabilidade, como o Gustavo trouxe. Então ele usou, trazendo um pouquinho do que ele trouxe ali, o produto para a hora certa que encaixar naquele momento a tomar a decisão. Então, se eu estou numa reunião de produção, estou entendendo lá que a absenteísmo está impactando, o cara não está conseguindo entregar pela falta de pessoas, como estrategicamente eu consigo trazer soluções para ele com alguma ferramenta, seja minimamente uma planilha Excel que eu abrir na hora e mostrar para ele ali a escala de trabalho, quem são as pessoas, por que está acontecendo, as possibilidades de headcount, que pode pegar um headcount emprestado ali de tal área que está sob, enfim, que tem com a escala, que está com folga, enfim. É toda essa análise, é tudo isso que eu estou trazendo para vocês. E, de novo, é amarrar as pontas, né? Assim, eu falo que a pessoa né, todos nós que profissionais, precisa amarrar essas pontas. E tá no dia a dia. Para mim é muito sobre isso, assim. Eu faço isso regularmente, obviamente não dá para fazer toda semana, mas minimamente, pelo menos uma vez por mês, eu visito as operações de fato. Eu tô no dia a dia. Porque a BP, ela é bacana, a BP também tem um monte de coisa para fazer, né? E a gente precisa sair desse olhar mais corporativo para um olhar mais operacional, porque o negócio me pede isso. Como é que eu vou bater, conversar a linguagem com um gerente executivo de operação se eu não sei como é que é a realidade dele, né? Então, é de novo, né? Cocriação é estar no dia a dia. Para mim é muito sobre isso, tá? Eu assino embaixo, mas assim, acho que eu tô na Cielo há 3 meses, né, pessoal? Eu tô agora nesse desafio aqui, e eu entrei, teve um onboard, eu conheci sobre o negócio, sobre os produtos, né? Eu busquei, que eu acho que é uma prática adicional, que o Mário falou, busquei materiais com as diversas áreas sobre a estratégia da área, metas, objetivos, OKRs, materiais financeiros para entender, cara, o que dá mais dinheiro, o que tá, onde a gente está bem, onde a gente está mal. Então, tem uma busca ativa por materiais, por coisas que pedir para a área de específicos indicadores, me dá acesso, cara de pau aqui. Cara, você tem algum dashboard que fale sobre os resultados financeiros da tua área? Me dá acesso aqui e tal. Esse é um. Mas depois, pessoal, que eu visitei, né, eu fiz uma rota com um gerente comercial ali do lado dele, né, e indo nos estabelecimentos, entendendo o desafio que ele tem para vender a maquininha, para vender soluções de prazo, etc., para vender nosso produto, cara, abriu uma visão muito diferente. Você vê o por trás dos números, você vê ali o dia a dia, a realidade, você sabe onde dói, né? E para além disso, pessoal, é café, o bom e velho café, né? E o que eu quero dizer com isso? Cara, chama pessoas que têm posições estratégicas para bater um papo, para tomar um café, né? Cara, me conta um pouco da tua área, quais são os seus desafios, o que você vive. Essas conversas é onde você vai ter a maior riqueza do dia a dia. E aí nas reuniões é muito esse olhar intencional. O 3 ali do Seja Curioso também vale para essa conexão com o negócio. Para você perguntar, cara, me fala o teu maior desafio hoje. Então, mapear
áreas estratégicas que você deveria se aproximar para conhecer do negócio, também ajuda muito, tá? Eu acho que se eu pudesse contribuir deixou o radar aberto, encontrou uma dor, uma coisa que constantemente algumas áreas estão sinalizando, o radar capturou, capturou. Aí é se aprofundar naquilo, é meio que virar uma pessoa obcecada pelaquele tema. Então eu vou entender como que as pessoas consomem aquilo no dia a dia, vou entender quais são as reuniões que aquelas pessoas elas usam aquilo, quais são os dilemas, quais são as dores, etc. Aí eu viro obcecada pela aquele problema, pela aquela dor que eu percebi pela quantidade de vezes que eu escutei aquele tema nos últimos dias. Beleza. Aí eu começo a mapear. Beleza. Entendi quais são as dores, aonde que as pessoas consomem. Eu tenho todas as informações para já começar a debugar aqui? Não. Com quem que eu preciso conversar? Eu acho que é menos sobre o FOMO, né? De estar em todos os lugares, capturando tudo. Eu preciso estar em todas as reuniões do negócio. E mais sobre, deixa eu tentar com isso daqui. Deixa eu experimentar, testar. E vamos ver se eu tô acertando ou não. Porque é um pouco, às vezes, se jogar no desafio e ir aprendendo também, né? Se eu pudesse adicionar algo. Deixa eu só, a gente está quase acabando o tempo aqui, pessoal, só pular para um exemplo prático, porque, né, beleza, a gente viu esses pontos, mas eu falei de um case que não deu certo, queria falar de um case que deu certo também. A gente tem dois aqui, eu vou pular esse, porque acho que esse três a gente consegue ver com mais clareza que dá para você ter soluções simples ou muito elaboradas para tratar da dor, tá? Então, a gente estava num contexto ali da empresa em que o foco em performance aumentou, né? Então a empresa estava passando uma necessidade de falar mais de performance e com isso o ciclo de avaliação, que antes era anual, passou a ser trimestral, né? Então, puta, a gente falava mais disso. Só que quando a gente olhava as notas, e aqui é um ciclo clássico de avaliação 360, as pessoas não estão. Você tinha uma alta dispersão entre a nota da equipe, pares e gestor. Então, se eu estou avaliando, imagina que a Laura está sendo avaliada, o que o líder dela falava sobre ela, o time e os pares variava muito, né? Então tinha muitos casos. A gente falou, cara, que estranho. Então, aqui a gente já tem, por exemplo, um exemplo de descritivo. A gente olhou para o Uhum. dado e viu, olha, existe uma alta variação da avaliação desses três stakeholders aqui, né? E aí falou, beleza, qual que foi a principal pergunta que a gente se fez nesse momento? Foram várias, mas a principal é, tá, como é que eu reduzo o viés na avaliação de performance e torno essa visão dos stakeholders mais próxima? Porque a pessoa, óbvio que ela tem diferentes atuações na companhia, mas no final a gente precisa conseguir avaliar ela corretamente. A gente precisa garantir que todo mundo tenha uma visão mais clara sobre ela. Então, a nossa primeira hipótese aqui, pessoal, foi de que, olha, talvez a avaliação do líder, então, quando a gente olhava para a camada de liderança, eu tinha o líder dele e eu tinha o time, talvez essa avaliação não está levando em conta alguns sinais que estão vindo de times e pares, né? A gente tem modelo, a comunicação talvez não está tão boa, que não está chegando coisas importantes que o time gostaria de falar, ou que pares estão falando, e o líder do líder, né, não está vendo. E aí, de novo, a gente poderia ficar horas falando desses cases, mas aqui foi uma solução simples, descritiva, mas com contexto, em que a gente criou um painel de liderança, né? A gente pegou os principais indicadores de avaliação daquele líder, o que o time está falando sobre engajamento, qual que é a taxa de turnover daquele time, quantos one-on-ones esse líder está fazendo com a equipe. A gente pegou indicadores que existiam, o líder, a liderança maior tinha acesso, mas isso estava espalhado e colocou com contexto. Então, na semana que a gente, no dia que a gente abria o sistema para avaliação, o líder recebia um e-mail falando: olha, você vai avaliar o Mário? Dá uma olhadinha nesses números aqui. Então, eu recebi um e-mail compacto. Cara, é um negócio relativamente simples, obviamente, você tem o trabalho de juntar e de ter um indicador e tal, mas, cara, e a gente colocava isso na mão do líder no momento que ele precisava. Ah, eu vou avaliar o Mário? Eu não sabia, né? Eu não lembrava que o turnover dele estava tão alto aqui. Deixa eu entender melhor. Putz, eu não sabia que a nota dele de liderança está tão baixa, está tão boa, né? E aí a gente conseguia dar contexto para aquela tomada de decisão. E a gente colocou isso também na mão dos BPs nas reuniões de calibragem.
várias empresas aqui devem ter essas reuniões que, beleza, tem a nota final, a gente vai calibrar, né? E aí o BP, na hora da discussão, estava com aquilo na mão. Ah, a gente está falando que a Laura, tá, todo mundo falaram que a Laura é muito boa. Pessoal, ela não faz um ano um ano, tá? Só para vocês saberem, né? Ela não senta com o time. Então, a gente conseguiu colocar contexto para um dado que é descritivo, né? E aí isso já ajudou as pessoas a terem uma visão um pouco mais alinhada sobre aquela pessoa. E, obviamente, a gente quis sofisticar também e a gente gerou uma segunda hipótese. Putz, a indicação proativa do colaborador de quem vai avaliar ele gera um viés. Não tem como não gerar, né? Essa é a nossa hipótese, né? Eu vou avaliar a Laura e o Mário, pode ser porque eu trabalho muito com eles, ou pode ser, cara, eu não tenho contato nenhum com o Mário de trabalho, mas ele é meu amigo de happy hour. Eu vou indicar ele porque, cara, ele vai falar bem de mim e tal. Então, a gente, nossa hipótese é que isso gerava viés, além de ser muito time consuming, né? Você tinha um tempo, imagino que muitos têm essa realidade. Eu vou lá, entro no sistema, avalio, indico 10 pessoas, o meu gestor vai lá, faz uma análise, olha todo mundo que tem que fazer o que não tem que fazer, enfim, e a companhia inteira faz isso, né? Então a gente falou, cara, será que tem uma maneira menos enviesada e mais rápida de fazer isso? E tem, né? A gente usou o Ana, eu queria ter um pouquinho mais de tempo para falar disso, a gente pode falar isso, Pois fica o é. convite Acho para que fica o imersão convite, né, aqui. Muca? Acho Hã? que é bem Total, a gente interessante. pode fazer uma segunda fase aí, já coloca o Mário também no painel e aí a gente Mas faz super uma segunda fase resumido, dessa live. a gente consegue olhar pelos dados de e-mail, reunião, Teams, Zoom, etc., por essas ferramentas de comunicação, a gente consegue saber de fato quem fala com quem, né? Quem fala presencial, quem fala remoto, quais são os níveis de interação. E a gente consegue criar visualmente, pessoal, uma rede. Eu consigo falar que o Mário ele está mais próximo da Laura do que ele está do Muca, por exemplo. Eu consigo falar se o Katz é central naquele time ou se ele é periférico, ou seja, então, é uma ferramenta poderosíssima. Mas a gente usou isso para falar: olha, eu sei quem interage com quem no trabalho. Então, a gente consegue previamente indicar. Então, a gente eliminou essa etapa de indicação, isso passou a ser automático no sistema, né? Entrou uma regra de priorização ali, porque pode ser que se o Mário é central, ele fala com toda a empresa. Ele não vai avaliar todo mundo, né? Então, a gente criou ali uma regra de priorização e no final a gente indicou: olha, o Mário vai avaliar a Laura, o Cato vai avaliar o Muca e por aí vai, né? Aqui foi um pouco mais avançado, já foi lá no nível final de prescrição. Eu entendi as relações e eu prescrevi, né? Mas eu só queria dar dois exemplos em maturidade completamente diferente que é possível você gerar valor. E como resultado, a gente reduziu bastante a redução de nota de stakeholders, além de reduzir o tempo total do ciclo, né? Porque eu eliminei uma etapa e eu reduzi o tempo de duração das reuniões de calibragem, porque, né, aquele famoso contra fatos não há argumentos. A É. Laura é muito boa, ela não faz um ano-ano. O ano-ano está dentro da nossa cultura. Então não passa uma nota alta de cultura para ela, né? Então, você reduziu o tempo de discussões no achismo para realmente uma coisa com contexto, tá? Fez sentido tudo isso que a gente falou nessa uma hora aqui, pessoal? Ninguém? Trouxe um Nem... pouco mais de nitidez sobre os Muito desafios sentido. que acontecem. E aí É a isso. gente falou muito sobre alguns mitos, né, que acaba tendo, né? Ah, eu preciso ter superestruturas, softwares avançados, né, para ter o início de People Analytics. Não. Eu preciso ter uma função, uma área, um profissional que faça People Analytics. Não. Inclusive na progressão, né, potencial de um profissional de RH é que People Analytics seja um mindset, não uma função, né, num futuro muito próximo. A gente falou também sobre sponsors, né? Ah, eu preciso ter investimento, ou ser, sabe, um projeto hosteado ali pelo CEO. Não. É sobre criar um case, é sobre ter a sua tese, se encaixar, produtizar. Então, inclusive, vocês trouxeram, né, a palavra de produto. Quando a gente olha para fora, existe até algumas empresas brasileiras eu já vi trazendo essa nomenclatura de cargo, né? People Product Manager, né? Tipo, um PM de soluções de people. Também uma leitura de mercado de trabalho interessante. E aí,
além do Muca, né, ter convidado o Gustavo para ingressar aqui e bater um papo com a gente, eu puxei o Mário também de supetão, porque os dois, né, fazem parte do nosso imersão de RH, People Analytics and AI. Só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre eles, sobre as discussões, sobre as temáticas que a gente vai trazer, muito baseado em cases, muito baseado na vivência deles, boas ou ruins, fáceis ou difíceis, para deixar vocês, quem tiver interesse, né, mais conectados com hum, essa função, essa profissão, essa temática, estando num papel de People Analytics ou não. Tá? Então, qualquer dúvida, pode me procurar, pode procurar alguns dos meninos também. Na verdade, eu não quero me profissionalizar necessariamente em People Analytics, mas eu gostaria de trazer alguns insights analíticos para o meu negócio de RH. Poxa, chama a gente aqui, pode me chamar, pode chamar alguém do comercial que seja da Coru. A gente também tem alguns produtos analíticos em que a gente pode se debruçar e fazer um processo mais investigativo de um assunto em específico ou de uma área em específico, ou na verdade eu gostei tanto desse assunto que eu queria levar para mais pessoas dentro da minha organização e não necessariamente que só, né, que consomem dados de gente. Também existem jornadas, tanto da Curu como de outros players, né, que são muito legais, pensando em análise de dados, pensando em trazer e democratizar a ciência de dados de uma maneira curta ou de uma maneira mais alongada. Então, assim, dá para fazer sozinho, dá para crescer sozinho, ou dá para crescer no ecossistema, fazendo uma intervenção pocket ou não. Compartilhem, aproveitem esse momento, menos como um momento de unilateral e gerem ou comecem a gerar esse networking, que eu acho que vai aproximar vocês ainda mais do tema e das dores, do negócio ou não. Tá bom? Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Mário. Muca, com você. Faltou alguma coisa? Por favor, me ajude. Boa, não, maravilhoso, excelente. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, Gustavo, novamente por ter aceitado o convite. Com certeza já está anotado aqui a fase 2 do nosso bate-papo. Eu já vou fechar com Boa. você uma próxima data, que dê certo com o Mário, né, para a gente continuar esse bate-papo. Foi muito bom, muito produtivo. Obrigado pelos insights, Lau. Obrigado novamente aí por ter aceitado também participar do painel. Pessoal, não esqueçam aí do NPS, né? Faça aí a avaliação dos nossos eventos, é muito importante que vocês participem. Também está aí o link da inscrição para o nosso People Analytics e AI, nosso imersão de RH. E tem um super desconto aí para quem está na Papo de Gente e participou da live. E quem ainda não está na Papo de Gente, também participe, tá bom? Então, até a nossa próxima live da nossa Papo de Gente, nossa comunidade de líderes de RH. E um abraço a todos. Até mais. Tchau, 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 pessoal. pessoal. Obrigado. Te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.